desempenho sempre é uma questão muito sensível para 99% das pessoas, tanto as que passam quanto as que realmente precisam avaliar as outras pessoas. E vendo essa questão de pandemia, eu vejo que dois fatores são muito influenciados, tanto a questão de avaliação da pessoa, pela questão de... Porque a gente sempre vê muito que o desempenho da pessoa é muito medido pelo contato presencial, aquela percepção que você tem, tanto das conversas, como você vendo a interação da pessoa com outras pessoas, o que no caso foi prejudicado pelo home office, que muitas pessoas precisaram passar pelo menos por algum período do ano, e também por toda a questão da pandemia, tanto metas que foram colocadas e precisaram ser redefinidas por conta da crise, como também em muitas casas de empresas que vão ter que fazer essa avaliação de uma forma online, como a gente está fazendo aqui a conversa. Sim. E a ideia, então, seria ajudar as pessoas a fazer esse processo de uma forma online, tanto da questão prática de como fazer uma avaliação de desempenho online de uma forma mais tranquila e também mais produtiva, e também da questão de o que pode ser avaliado, o que você pode ponderar quando a gente pensa na avaliação. Então, eu queria, em primeiro lugar, ouvir um pouco de você. Se eu acredito que seja uma questão que já esteja um pouco presente na sua vida, o que você tem ouvido, práticas que você acha que seja legal compartilhar. Bom, a avaliação de desempenho, né, ela, na essência, ela não mudou. Ou seja, é um momento importante para avaliar o funcionário, as metas atingidas, o que foi combinado, né, tanto de meta quanto de desenvolvimento. E isso ajuda muito o crescimento do profissional, o desempenho dele e, por consequência, a empresa. Quando você fala do momento que a gente está vivendo, do momento de pandemia, eu acho que um fator muito importante que está aí inserido é que o funcionário ele tende a estar mais ansioso, ele tende a estar mais preocupado, é um cenário incerto. Muitas empresas, né, colocaram um pouco o pé no freio em termos de investimento em treinamento, aumento de headcount, promoções, tudo isso. Então, isso é um cenário muito a ser levado em consideração. Né? Quando a gente fala do momento que a gente está vivendo, onde está tudo junto e misturado, a vida profissional, a vida pessoal, o gestor, eu acho importante ele ter um pouco mais de flexibilidade em relação a isso, né? E cada pessoa ela é única. Então, é difícil você dar uma receita de bolo e falar, olha, é assim que o gestor tem que fazer. Porque tem aquele funcionário que mora sozinho, então a necessidade dele, a dificuldade dele é uma. Tem aquele que a casa está cheia, ele tem o filho, né, estudando em casa, as crianças pequenas. Enfim, é importante ele ter flexibilidade, entender um pouco esse momento do funcionário e estar, mesmo que à distância, ele estar perto, ele estar presente, acompanhando os resultados continuamente, né? Seja aí com uma periodicidade regular, que seja semanal, que seja quinzenal, que seja mensal. O importante é não deixar para o único momento formal que é a avaliação de desempenho. E como isso pode ser feito, pensando num quesito, excluindo o presencial, porque eu vejo que o presencial tem um peso muito grande nisso. Como a gente consegue fazer esse tipo de avaliação? Resgatar e-mails, ver projetos? Qual é a conta, vamos dizer assim, que um gestor pode fazer para tentar levar outros pontos para uma boa avaliação? O que eu vejo que está funcionando bastante nas empresas são as reuniões, né, tanto as individuais quanto as reuniões de equipe, para acompanhar a evolução dos projetos, comandando as tarefas, o gestor se colocar à disposição para ajudar em determinados pontos, determinada dificuldade que o funcionário está enfrentando. Essa sensibilidade que a gente tinha quando o trabalho era presencial, né, de você sentir e perceber, a gente perdeu ela um pouco, então não dá para negar, mas é muito importante quando tiver esses momentos, né, e eu diria que esses momentos não devem ser tão espaçados assim, para dar tempo de recuperar, para dar tempo de ajustar o percurso, é que você avise a pessoa com antecedência, para respeitar a agenda dela, alguma dificuldade que ela tenha, incentivar que as pessoas liguem a câmera, né, para você ter pelo menos o mínimo de contato ali visual, ainda que virtualmente com as pessoas, perceber como que está o estado de ânimo dela, manter essa conexão, né, ainda que a distância é importante. E quando eu penso na avaliação em si, em geral, a priori ela não mudou, porque é uma conversa em que você está olhando para você do mesmo jeito que eu estou olhando para você. Mas a gente perde muita coisa no sentido de feeling quando a gente fala em videoconferência. E quando a gente pensa dentro de uma avaliação, você acha que as pessoas usar algum tipo de apoio visual, um slide, alguma coisa assim, na hora de explicar
para o colaborador pontos, questões que ele pode melhorar, ou questões que ele acha que são boas. Eu queria entender que ferramentas que podem ser usadas na hora de fazer essa avaliação de desempenho por videoconferência. Então, Mônica, a gente acredita que essas reuniões que devem acontecer com frequência, os feedbacks que têm que ser pontuais, dado a cada ocorrência, a cada situação, eles são importantes sim, e esses recursos, né, de você de repente mostrar uma apresentação, você mostrar um e-mail, também ajudam, né, para você exemplificar. O feedback, como a gente costuma falar, o feedback por feedback, ele não pode ser simplesmente jogado. É sempre bom que você dê exemplos, né, que você mostre para o funcionário para que ele entenda exatamente na essência onde foi que ele acertou, onde foi que ele errou. Então, tudo que você tiver de recursos para mostrar, para evidenciar, né, esse comportamento, seja ele positivo ou negativo, é sempre muito bem-vindo. E uma coisa que eu vejo que está sendo muito usada agora por conta da distância são avaliações escritas, por assim dizer, projetos escritos, muita documentação sendo produzida para não ter essa perda que a gente tem em contato. Você acredita que talvez fazendo uma avaliação de desempenho, apresentando depois como se fosse um relatório, alguma coisa escrita para alinhar os pontos positivos e negativos, seria uma coisa boa? Porque, em geral, muitas empresas têm aquela avaliação estruturada, que é uma planilha na qual você se dá uma nota, seu gestor te dá uma nota e vocês alinham, mas esse alinhamento é feito quase 100% de forma oral, e você sai assim com o que você lembra da sua cabeça, mas não tem nada escrito. Mas por conta dessa questão de videoconferência, você acha que seria interessante a gente pensar nesse tipo de material escrito para ser entregue depois, até para as pessoas terem isso mais gravado? Sim, sou super a favor de formalizar isso, até para evitar um mal-entendido de ambas as partes, então acho que sempre tem que ter um termo. Muitas empresas, elas têm ferramentas formais de avaliação de desempenho, mas se não tiver, que seja uma troca de e-mail, que seja uma comunicação em alguma plataforma que você está usando para fazer essa conferência, né, essa videoconferência com o funcionário, mas é sempre bom ressaltar o acordo, né, como diz, o combinado não sai caro. Então, formalizar os pontos, eu acho super importante. Não só os pontos que precisam ser ajustados, né, que é questão baseado no feedback negativo ou construtivo, mas também no feedback positivo, para que a pessoa entenda também os acertos que ela teve ali durante aquele momento. É sempre positivo formalizar e sempre positivo alinhar as expectativas. E se você coloca isso num papel, numa planilha, num sistema, fica registrado e evita qualquer mal-entendido, qualquer equívoco das partes. Sim, e uma coisa também que é muito comum agora é aquele termo que tem em inglês chamado de Zoom fatigue, que é cansaço de ficar tanto tempo em videoconferência. E a avaliação de desempenho, em geral, leva um tempo, em geral, é uma reunião que é uma hora facilmente. Tem alguma dica, você acha que seria legal fazer, não sei, turnos, ou como seria possível encurtar esse tempo para que seja um momento proveitoso? O que eu sempre gosto de falar em avaliação de desempenho é o preparo. A melhor coisa é você se preparar, saber os pontos que você vai falar, que você vai abordar, ou seja, essa etapa prévia, agendamento sempre, então sempre agendar com antecedência para que o funcionário, o colaborador também possa se preparar do outro lado, porque quando você fala em avaliação de desempenho, é normal ter uma ansiedade, né? Mesmo antes da pandemia, o funcionário ele está no foco, então é importante dar esse tempo para ele organizar as ideias, e quanto antes você faz isso, reservando um tempo, respeitando o tempo, muito importante também lembrar que não é porque você agendou com antecedência essa conversa que você tem que necessariamente seguir, porque por mais que eu tenha agendado com você, por exemplo, do outro lado, de repente, aquele dia pode não ser um bom dia, sua conexão pode estar ruim, né? A gente vai estar tendo uma conversa e a conexão caindo, será que vai ser o momento mais produtivo? Mas é sempre importante reservar tempo e sempre importante também dar atenção total. Então, o gestor que é o responsável por organizar isso, é interessante que ele livre aquele momento de ruídos, né, de distrações ao redor e foque na essência do colaborador, no profissional que está do outro lado. Em geral, fala-se muito que seria bom ter toda essa preparação e também fazer algumas anotações, mas levando em conta que a gente tem essa questão de distância de videoconferência, você acha que seria mais interessante realmente deixar como se fosse um script, no sentido de você deixar muito bem claro num papel,
deixar assim algo anotado para que tudo que precisa ser dito seja dito de uma forma clara e objetiva, porque em geral a gente deixa as coisas anotadas e vai desenvolvendo no meio da conversa. Mas nessa questão de videoconferência, você acredita que talvez assim seja mais fácil, tanto na hora de falar, como também mais proveitoso para assimilar? Sim, Mônica, eu acredito, porque é importante você falar o que precisa ser dito. Aqui com você e do meu lado tem um caderninho, né? Ainda sou das antigas que gosta de papel e caneta. Então, tudo que é importante é legal a gente ter em mente e não esquecer. Porque se eu não coloco isso, seja numa anotação, num recurso do computador, ou seja, num papel, eu posso acabar esquecendo. E aí voltar para o funcionário e falar, opa, peraí, né? Eu acabei esquecendo de falar isso, pode ser um pouquinho chato. Então, eu acho realmente que é importante anotar, fazer nem que seja bullet points, né? Do que você tem ali que falar para ele, mas passar por tudo realmente que é importante. Sim, especialmente agora, né? Porque eu acredito que em videoconferência é até melhor que você seja direto, né? Para a gente não acabar divagando, não acabar ficando uma coisa cansativa. E por conta do cansaço não ser tão importante ou tão bem aproveitado como poderia, né? Sim, com certeza. Isso é bom ter em mente também. Sim, e nem na questão, a gente falou muito do gestor, mas na questão da pessoa que também vai ser avaliada, e no começo vai até ter aquela discussão que sempre existe sobre as notas. Existe alguma outra dica, algum outro conselho que o colaborador pode apresentar, levando em conta a questão de pandemia, de ser algo à distância que não seja, vamos dizer assim, padrão, quando se fala em feedback, avaliação de desempenho? Você vê alguma coisa, ou você tem visto alguma coisa, alguma prática nova que você acha que seja interessante falar? Acho que é importante sempre manter a transparência. Então, não adianta tentar remediar as situações, tentar esconder os fatos. Eu acho que o funcionário do lado dele, ele tem que ser transparente. Se ele está com alguma dificuldade, eu acho que ele tem que levantar a mão. E da mesma forma que é para o gestor, para o lado do funcionário também, né? Não é interessante para ele trazer fatos novos, surpreender o gestor com coisas que ele poderia ter dito antes em outras reuniões, em outras conversas, ou até mesmo, né, se não tem alguma conversa agendada, o que a gente estimula muito é, funcionário, não precisa ter aquele momento formal para falar com o gestor, né? Tá com dificuldade, é a política das portas abertas, né? Não é mais porta, a gente tem aqui, né, as conferências, as videoconferências, mas sempre também que o funcionário, ele entenda que parte do desempenho dele, do desenvolvimento dele, ter essa iniciativa importante, de procurar o gestor, de procurar ajuda antes da coisa não ter mais jeito. Como a gente pensa, de uma forma muito simples, é um pouco do que a gente está mais acostumado, mas apenas com alguns ajustes, levando em conta a questão de distância, a questão de todos os desenrolares que ocorreram por conta da Covid, né? Sim, exatamente. E o que a gente vê também é que tem muito funcionário, muito profissional trabalhando até mais, né? Como você disse, hoje a gente está aqui numa reunião, termina uma, já começa outra, já começa outra. Nos escritórios era muito comum você pegar o elevador, você ir de uma sala para outra. Então, a vida está um pouquinho diferente aí, considerando o trabalho remoto. Perfeito, Juliane. Todas as minhas dúvidas que eu tinha mais gerais sobre como pensar numa avaliação de desempenho durante o contexto que a gente tem, a gente já conseguiu passar por elas. Eu queria só entender se tem algum ponto que você acha importante destacar, que eu não perguntei para você, que eu não falei, para a gente poder terminar aqui e passar mais informações. O que eu acho importante é que, assim, a avaliação de desempenho, independente do modelo, se é formal, se é informal, se é presencial, se é remoto, é sempre bem-vindo. É um momento que, apesar de muitos funcionários naturalmente ficarem ansiosos, apreensivos, porque eles estão ali, né, no foco naquele momento, é da mesma forma muito esperado. Eles querem saber como eles estão desempenhando, como eles estão indo, eles querem falar sobre carreira, sobre os próximos passos, principalmente se a avaliação de desempenho ela está atrelada a bônus, a PLR, então eu super recomendo a prática de avaliação de desempenho, sim, e super recomendo que as coisas sejam tratadas no dia a dia, nas reuniões, nas oportunidades, que funcionário e gestor não esperem um momento formal, que tratem as coisas pontualmente com feedbacks positivos e construtivos sempre que necessário. Sim, a ideia é que isso seja um alinhamento de coisas que já foram conversadas, uma amarração, por assim dizer, né? Não um momento de vamos falar de tudo agora, nessa hora e...
Exatamente, acho que isso resume tudo. A avaliação de desempenho, ela não deve ser um momento para vamos falar do semestre inteiro, vamos falar do ano inteiro, mas sim só um consolidado daquilo que já foi tratado, daquilo que já foi conversado ao longo do semestre, ao longo do ano. Enfim, isso é um ponto bem de atenção, assim, que eu diria.